Muito bem, abre sua Bíblia aí em Salmo 19. Salmo 19. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado por essa noite, pela vida dos nossos queridos irmãos. Muito obrigado porque eles estão aqui para ouvir Tua palavra. Eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude, fale ao nosso coração, nos ensine Tua palavra, nos transforme com a Tua palavra, nos mostre a relevância dela em nossas vidas. Peço que o Senhor repreenda o inimigo, ele não nos atrapalhe aqui, ele não é nosso convidado. Que a paz esteja conosco nessa noite, sobretudo que o Teu Espírito tenha liberdade. Nós queremos que o Teu Espírito fique livre em nosso meio para atuar, para nos direcionar como Ele quiser. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Semana passada nós começamos a nossa série Penso, Logo, Creio, Perspectivas do Pensamento Cristão Contemporâneo, e o tema da nossa mensagem foi Quando a Palavra de Deus ganha vida. Quando a Palavra de Deus ganha vida. Nós fizemos a primeira parte da mensagem na semana passada e deixamos a segunda parte para essa semana. Nós temos que concluir ainda o nosso salmo. Então nós vamos ler o versículo 8 do Salmo 19. Salmo 19, 8. Diz assim: Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Nós vimos, fazendo uma breve recapitulação da semana passada, que o meio cristão, sobretudo os crentes, eles estão confundindo a palavra de Deus com um livro mágico, com um livro de poções. O que está acontecendo? As pessoas leem a Escritura e elas esperam que, enquanto estão lendo, aconteça do seu lado os milagres, os prodígios e todas as situações que ela está lendo na Escritura, como se a Bíblia fosse um livro de encantamentos. E aí nós estamos com um problema. Aparece um problema na vida, eu leio algum versículo e acontece instantaneamente, como um passe de mágica, a vitória. Eu estou com uma doença, eu leio um versículo e, como num passe de mágica, eu sou curado. As pessoas estão confundindo, dando para a Bíblia um papel que ela não tem. E ao fazer isso, elas estão tirando do texto da Escritura a relevância. Então o que acontece? Quando nós falamos da Bíblia, quando nós pensamos em Bíblia, aqueles que não são cristãos, o que eles pensam? Que coisa ridícula! É aquele livro que aqueles doidos ficam lendo como se fossem palavras mágicas, esperando que o mundo caia ao seu redor. Eles não estão usufruindo nem compartilhando a soberania da Escritura, a sua inerrância e a sua plena suficiência em todas as áreas da nossa vida. E aí nós começamos a pensar um pouquinho sobre algumas áreas que todo ser humano ele tem uma inclinação, um desejo, uma necessidade de ser satisfeito nessas áreas. E as três primeiras que nós abordamos foram recomeços, sabedoria e alegria. As pessoas estão correndo atrás de oportunidades para recomeçar, de oportunidades para fazer de novo, para corrigir aqueles erros que tiveram no passado. Oportunidade para recomeçar relacionamentos, oportunidade para recomeçar carreiras, para recomeçar estudos, para recomeçar várias coisas. Nós ansiamos por isso.
E pense comigo, imagine se você acordasse amanhã sabendo que você nunca mais poderia recomeçar nada na sua vida. Que terrível, que cruel, que trágico. Nós vimos também que o ser humano procura sabedoria. Sabedoria para quê? Para não cometer os mesmos erros que cometeu no passado, para acertar, para estar no caminho correto, para se manter no caminho correto. E também busca alegria, estar feliz, satisfeito. O problema é que nós começamos a buscar isso em muitos lugares. Nós começamos a buscar recomeço, sabedoria e alegria em pessoas, em bens materiais, em conhecimento, em divertimentos, essa palavra que eu queria lembrar, das mais variadas formas, divertimentos. Nós começamos a colocar a nossa expectativa de vida em cima de coisas, de pessoas, de montantes, de acontecimentos, e não na palavra. E quando nós fazemos isso, nós tornamos a palavra de Deus como que morta. Nós matamos o poder da Bíblia na nossa vida, porque nós damos para ela uma função que ela não tem. É como tentar arrancar um parafuso com uma faca de pão. Quem nunca? Quem nunca tentou arrancar um parafuso Phillips com uma faca? Pode ser que você tenha conseguido, mas eu garanto, nem o parafuso nem a faca foram os mesmos depois desse evento. Ambos precisaram de um recomeço. As pessoas estão fazendo isso com a Bíblia. Estão dando para ela uma função que ela não tem. O de livro mágico, o livro de poções mágicas. Mas continuando no nosso raciocínio, não é só isso que as pessoas estão procurando. Não é só recomeço, sabedoria e alegria. Nós também estamos procurando direção, direcionamento, orientação. Qual caminho seguir? Amanhã ou agora você tem decisões para tomar. Você precisa se posicionar em relação a A, B, C ou o alfabeto todo. Você tem decisões para tomar. Você tem caminhos diferentes para seguir. Qual profissão? Com quem vou me casar? Hoje está ficando cada vez mais comum qual sexo adotar? Ir ou não à igreja? Realizar ou não uma compra, um negócio? Começar ou não um relacionamento, terminar ou não um relacionamento. Estamos atrás de direção. E nós acabamos buscando essa direção em muitas fontes. Buscamos essa direção em muitos lugares. Profissionais da mente. Não tenho nada contra os profissionais da mente. Não tenho mesmo. Amigos, livros, conselheiros, erros dos outros, a nossa percepção, o nosso feeling, sonhos que temos à noite, revelações de outras pessoas, intuição. Nós esperamos que a direção venha de um monte de lugares. Nós queremos que alguém chegue para nós e diga: faça isso. Eu converso com muitas pessoas em vários contextos. Deus me deu a oportunidade de conversar com pessoas no contexto cristão, só com crente, mas Ele me dá a oportunidade também no meu dia a dia de conversar com pessoas que não são crentes, de estar no meio de pessoas que não são crentes, interagir com esses dois mundos. E tem gente que eles estão dizendo assim: pelo amor de Deus, fala o que eu tenho que fazer. E uma pessoa dessa vai em um profissional da mente aí, o profissional diz para ela: liberte-se. Alguns vão dizer: faça de qualquer que traz a sua maior satisfação, faça o que te dá prazer, faça o que te satisfaz. Ele vai nos conselhos: eu, se fosse você no seu lugar, já tinha dado um pé nessa mulher, já tinha dado um pé nesse marido. Eu no seu lugar, eu não pagava de jeito nenhum, por causa disso, disso, daquilo. Tem conselhos, tem direções das mais variadas, e a tendência é buscar essa direção no local onde mais nos apetece. Como assim? Nós buscamos a direção em quem é mais favorável à decisão que a gente quer tomar. Algumas pessoas, quando estão prestes a começar um relacionamento, ou quando estão numa briga e tal, e pasmem, isso já aconteceu, já vi isso acontecer, a pessoa fala assim: se eu respirar no próximo minuto, é porque eu devo namorar com fulano. Parece ridículo e idiota, né? Mas é. A pessoa tenta prender a respiração por 1 minuto.
Ela está andando na rua, se cair uma folha daquela árvore, é porque eu preciso fazer tal coisa. Elas se deixam levar para aquilo que elas querem fazer, mas estão sedentas por direção. As pessoas estão correndo atrás também de estabilidade. Você e eu estamos correndo atrás de estabilidade. Ou você está correndo atrás de uma vida instável? Acho que não. Todos querem estabilidade. Estabilidade financeira é a mais comum, é a que a gente mais ouve, é a que a gente mais batalha, não é? Para correr atrás, para ter. Estabilidade emocional, estabilidade social, profissional, relacional e interna, pessoal. Essa estabilidade. Não oscilar demais, ter um caminho firme, constante para seguir. Quem não deseja não ter preocupações com o dinheiro mais? Algum de vocês gostaria de ter preocupações com o dinheiro o resto da vida? Não é ninguém, né? Quem não quer? Todos vão levantar a mão, né? Estabilidade emocional. Não ser um brinquedinho na mão dos outros. Meus queridos, eu conheço pessoas que são brinquedos na mão de outras pessoas. Pessoas que estalam o dedo e o outro vem correndo. E o outro faz tudo que esse abusador manda. Não tem estabilidade emocional nenhuma. Quem não gostaria de ter essa estabilidade? Firmeza. Não ser um brinquedo, não ser uma marionete na mão dos outros. Estabilidade social. Facilidade para se relacionar. Ter um nome em um grupo e ser bem visto nesse grupo. As pessoas gostarem de você, você interagir bem com as pessoas. Todos querem isso. Ninguém gosta de ser o idiota. Ninguém gosta de ser o desmancha bolinhos. Ninguém gosta disso. Todos querem ter um bom local. Todos querem estar bem. Estabilidade consigo mesmos. Existem pessoas que são terrivelmente indecisas. Talvez você é uma delas. Você acorda de manhã e você não sabe se eu piso com o pé direito ou com o pé esquerdo. Aí você fica ali na dúvida, qual pé eu ponho no chão primeiro? Aí na hora de comer, qual comida eu como? Aí fica aquela indecisão, o que eu faço? Alguém tem que falar para você o que fazer. Alguém tem que falar que roupa, alguém tem que falar que comida. Existem pessoas que lutam com isso. Chega a hora de tomar uma grande decisão na vida, ela trava, ela para, ela não consegue lidar com os sentimentos, não consegue lidar com o que está acontecendo dentro dela, ela simplesmente trava. Estabilidade. Estamos correndo atrás também de justiça. Justiça pessoal, social, emocional. Nós estamos com o nosso senso de justiça aguçado. Quer uma prova disso? Qual foi a sensação que você teve no seu coração a última vez que você assistiu um jornal? Você sentiu prazer? Você sentiu alegria? Você ficou satisfeito com o que está acontecendo? Ou você ficou torcendo para cair uma bomba lá naquele distrito que a gente conhece muito bem? Ou você ficou torcendo para fulano ser condenado, para fulano pagar? Você ficou indignado com aquele indivíduo que solta todo mundo, né? É o senso de justiça. Nós ansiamos por justiça para que aquilo que é certo seja feito, para que aquilo que é certo aconteça. Nós não gostamos de ver injustiças. Se você não é um maníaco ou um serial killer, você não gosta de ver injustiças. Você não sente felicidade com a desgraça, com a opressão, com a desigualdade social em que a gente vive. Se é que nós prestamos atenção nisso, que vivemos em um mundo onde tudo está na mão de poucos e nada está na mão de todo mundo. Nós ansiamos por justiça, nós queremos ver as coisas certas. Só que às vezes nós buscamos isso de jeitos errados. Buscamos a justiça na autojustificação, que normalmente vem através de uma comparação. Eu não sou tão ruim quanto ele, eu não sou tão mal quanto o fulano. Ah, mas eu não sou tão ruim assim, olha só, eu e Hitler, olha aqui, até que eu salvo um pouco, né? Autojustificação. Ah, eu não fiz por mal, eu não queria. Às vezes, na justiça com as próprias mãos,
Fala a verdade, cá entre nós. Quem nunca teve vontade de ir lá e resolver? Talvez você nunca. Se você nunca sentiu vontade de ir lá e dar um jeito na situação, está entendendo o que eu estou falando? Se você nunca teve essa vontade, seu senso de justiça está com um DNA a menos, tem alguma coisa errada. E às vezes as pessoas fazem isso. Elas vão lá e resolvem, passa a régua, a peixeira, às vezes até o 38. Mas eu quero mais uma vez mostrar para você, provar para você, que na Escritura a gente tem a satisfação plena de todos esses desejos que qualquer ser humano, seja ele crente ou não, está correndo atrás. A Escritura traz para nós direção, estabilidade e justiça. Na plena aplicação da palavra de Deus, nós podemos viver uma vida que nos proporcione a direção correta, a estabilidade e a justiça. Vou mostrar para você no Salmo 19. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Nós vimos na semana passada que esse salmo está construído da seguinte maneira: um título, uma característica e um benefício. E nós vamos continuar. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Mais uma vez, ele dá um outro nome para a palavra de Deus e chama ela de mandamento do Senhor. Quando ele diz mandamento, parece que a intenção dele aqui é enfatizar a autoridade. Que não é qualquer um que falou, é alguém que pode mandar. É alguém que tem poder para chegar lá e dizer: é assim, faça desse jeito. Por isso ele usa a expressão mandamento. E a característica desse mandamento é bem interessante: ele é puro. Poderíamos chamar de claro, lúcido. Existem partes da Bíblia que são difíceis de entender. Eu tenho que confessar para você, não é fácil entender certas coisas, é complicado entender alguns preceitos da Bíblia, mas aquilo que é geral e suficientemente básico para que todos nós possamos direcionar nossas vidas, isso está na cara. O que é difícil não vai fazer uma diferença tão gritante no aqui e no agora. Vai fazer diferença, mas não é no aqui e agora, na vivência, na prática da fé, naquilo que a gente tem que enfrentar amanhã de manhã. O que a gente precisa saber está na cara, está claro, é lúcido como o dia. Provérbios capítulo 6, versículo 23. Alguém acha aí para nós? Provérbios capítulo 6, versículo 23. Todos achem, né? Eu que vou ler. Provérbios 6, 23. Provérbios está depois de Salmos. Um livro depois de Salmos tem Provérbios. Salmos, Provérbios. Capítulo 6, versículo 23. Todos acharam? Provérbios 6, 23. Não preocupa, não precisa correr. Diz assim: porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. A palavra de Deus não deixa dúvida. Olha, a nossa forma de viver, ela já é confusa demais. Você concorda comigo? A nossa forma de se relacionar, de viver a vida, o jeito humano por si só de viver é confuso, é complicado. Mas a Bíblia é clara, ela não deixa dúvida. Ela não é obscura quanto eu e você. Ela não é confusa quanto nós. Ela é clara, ela é plena. Salmo 119 e 105, alguns poderiam até citar: a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, ela é luz para os meus caminhos, ela ilumina o que está à frente, ela não é confusa, ela não me deixa na mão, ela me aponta o caminho. Olha que incrível, as pessoas querem direção, as pessoas querem orientação, as pessoas querem saber o que fazer com suas vidas, querem saber o que fazer com seus sentimentos,
querem saber o que fazer com os seus bens, querem saber o que fazer com o seu marido, com a sua esposa, com as suas vidas intelectuais. A palavra é luz. A palavra direciona. Provérbios acabou de dizer. As disciplinas, as orientações de Deus são bênçãos, são luzes para nós, abrem o caminho diante de nós, não são obscuras, são claras. Na palavra de Deus nós podemos encontrar direção para todas as áreas da nossa vida. Todos os dilemas humanos encontram resposta na palavra de Deus. Continuando, o temor do Senhor, ele é limpo e ele permanece para sempre. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Quando ele usa a palavra temor, ele está querendo induzir a nós, está querendo mostrar para nós que existe uma necessidade de se temer a Deus. Não um temor de medo assim, eu estou com medo que Deus está vindo ali, Deus é mau. Não é nesse sentido. É um temor respeitoso. É um temor que considera, que reconhece a autoridade de quem está vindo e não trata essa pessoa ou a presença dessa pessoa com irreverência, com falta de respeito, de uma maneira leviana. Ele quer nos mostrar, existe a necessidade de temer o Senhor, existe a necessidade de respeitá-lo. E esse temor do Senhor, que é uma outra expressão para a palavra de Deus, ele é limpo. Total ausência de impureza, corrupção, contaminação e imperfeição. A palavra de Deus é livre da influência do pecado. Nós temos livros ótimos, escritos por pessoas incríveis na nossa história. Eu tenho lido algumas coisas incríveis. Você fala, como que fulano pensou isso? Eu não acredito, não é possível. Como que eu não pensei nisso antes? Mas esses livros, por melhores que sejam, por mais bem intencionados que os seus autores estão, eles têm a contaminação do pecado, eles têm a influência do pecado. Mas a Escritura, ela é limpa, ela não tem imperfeição nem contaminação. Quando ela fala totalmente livre de qualquer influência danosa, maléfica, pecaminosa. Qual o benefício? Ela dura para sempre. Isso é incrível. Ela é estável. A palavra de Deus nos dá segurança, porque ela não oscila o tempo todo. É incrível que na teologia, no estudo da palavra, você não tem muita coisa para descobrir mais não. Alguns vão brigar comigo porque eu estou falando isso, mas não é uma ciência que hoje você sabe uma coisa e amanhã você sabe outra. Para se repensar uma doutrina bíblica, pessoas levam 200 anos, 150 anos, 300 anos. Não é como o cientificismo aí fora, que o tempo todo tem uma informação nova. Quer ver? Quantos de vocês acham que ovo faz bem? Ovo faz bem ou mal para o colesterol? Alguns baixaram a mão, né? Olha que confusão. E leite? Nós, o único mamífero que toma leite depois de adulto, sabia disso? Faz bem ou faz mal tomar leite depois de adulto? Quem acha que faz bem ou faz mal? O que é? Eu não sei. Sabe por que a gente não sabe? Porque há 3 anos atrás, ovo era o vilão do colesterol. Ano passado saiu uma pesquisa dizendo, ovo já faz bem, não tem problema. Aí tem alguns nutrólogos que vão dizer, não faz bem tomar leite como adulto. Outros vão dizer, faz bem pra caramba. E a gente fica assim, pega o ovo, pode, aí você bota lá. Você vai pegar o leite, não pode, você larga lá. Você fica nessa o tempo todo. Pega aí as modinhas de exercício. Levantar peso é bom para a coluna. Levantar peso não é bom para a coluna. Comer castanha é bom. Comer castanha não é bom. Fica o tempo todo a gente oscilando. Você percebe? A Bíblia não faz isso. A Bíblia não fala, evitar adultério é bom. Mas saiu uma pesquisa aqui, já vão meter a cara. Não. Ela não fica assim. A Bíblia não fala, preguiça faz mal.
e depois, não, teve um pastor que descobriu que uma preguicinha qualquer está tranquilo. Ela não fica assim, ela é clara, ela é estável, ela mostra para a gente um caminho a seguir, e ela não fica brincando com a gente, jogando a gente de um lado para o outro. Ela é clara, estável e dá segurança. Você confia em alguém que muda de opinião o tempo todo? Fala a verdade. Se você tem um pouco de malícia para a vida, você confia em alguém que concorda com tudo que você diz? De jeito nenhum, eu não confio. Eu confio em alguém que discorda de tudo que eu digo, mas em alguém que concorda eu não confio. Porque a gente sabe que essas oscilações são maliciosas. A Bíblia não tem isso. A Bíblia é clara. Tudo aquilo que a gente precisa saber para a vivência do dia a dia, dos nossos dilemas humanos, ela é clara, objetiva, ela nos dá estabilidade. E um ovinho também não faz mal para ninguém. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Último, os juízos do Senhor. Por que juízos agora? Por que vem juízo? Interessante isso. São ordenanças vindas diretamente de Deus. Em outras palavras, os vereditos de Deus, como se Deus fosse um juiz e estivesse batendo um martelo. Só que ele não é de primeira instância, ele é da única instância que existe, a instância celestial, a que tem maior autoridade. E ele bate o martelo e ele diz, é assim. Por quê? Aí ele fala, porque eu quero, porque eu reino, porque eu domino, e eu bato o martelo. E ele diz, os mandamentos, os juízos de Deus são verdadeiros. É a característica. Para nós, hoje em dia, você vai concordar comigo, está muito difícil de descobrir a verdade. Fala para mim. Está muito complicado. Porque a verdade para mim é uma coisa, para você ela pode ser outra completamente diferente. A gente está chegando num ponto, assim, numa inflexão tão grande com relação a essa flexibilização da verdade, que daqui a pouco vai haver recursos no Detran de pessoas dizendo, para mim aquilo não era vermelho, aquilo era verde, e não vão ser os daltônicos. Para mim era verde, e eu passei, e atropelou alguém, matou alguém, mas para ele, a verdade para ele era verde, não era vermelho que estava lá. Porque o vermelho é uma imposição da sociedade que doutrinou ele desde criança para que ele enxergasse o vermelho como vermelho. Percebe isso? Percebe a loucura que a gente está entrando? Percebe que você daqui a pouco, isso é um argumento até simplista, mas daqui a pouco, se você sorrir perto de alguém que não tem dente, você vai ser condenado por preconceito. Por causa dessa flexibilização da verdade. Mas para Deus não é tão confuso assim. Deus não apresenta para a gente uma verdade cúbica, com vários lados, com várias faces. Ele apresenta uma verdade verdadeira, relevante, assertiva, quando é comparada com a nossa forma de criar verdades. Estão criando muitas verdades por aí. Pessoas com conhecimento, com títulos, com diplomas, estão estabelecendo verdades. Eles estabelecem verdades o tempo todo. Eles publicam trabalhos com verdades o tempo todo. E nós ficamos igual baratas tontas. Ah, a verdade é isso? Ah, então tá. Ah, a verdade é aquilo? Ah, então tá. A gente fica oscilando em relação à verdade, porque a gente está começando a acreditar que a verdade pode variar de pessoa para pessoa. Mas Deus, nos seus juízos, Ele é completamente pleno, sem deixar nenhuma lacuna de obscuridade para a gente se perder. E essa característica da palavra de Deus torna a Bíblia uma fonte inequívoca de verdade. E sendo uma fonte inequívoca de verdade, ela nos propõe uma forma concreta de pensar justiça.
Se a palavra de Deus propõe a verdade de uma maneira inequívoca, não confusa, não oscilante, ela propõe justiça. Não de uma forma confusa, com muitas interpretações, como eu disse, lacunas, mas ela promove a justiça. Não como essa justiça que a gente vê aí fora, que funciona para uns e não para outros. Não uma justiça que funciona para quem tem mais e não funciona para quem tem pouco, mas uma justiça que promove a verdade e jamais a corrupção. A palavra de Deus promove a justiça. Mais uma vez, olha que incrível, a palavra de Deus entrando exatamente naquilo que nós, como sociedade, não como cristãos, buscamos: direção, estabilidade e justiça. Quem não quer? E muitas tendências estão surgindo agora no meio evangélico. Muita coisa está aparecendo, e algumas delas elas são devido ao abandono deliberado de uma perspectiva como a que nós vimos nesse salmo aqui. Os cristãos estão abandonando a suficiência da Bíblia. Traduz isso aí, Rafael. Nós estamos parando de acreditar que a Bíblia tem as respostas. E estamos buscando as respostas em outros lugares, em outras pessoas, em outras literaturas, e não na Escritura. E o salmista está gritando aqui: a Bíblia tem as respostas para as lacunas que vocês vivem, que vocês experimentam no seu dia a dia, nas suas buscas, nos seus anseios. Ela tem as respostas. Os cristãos estão perdendo o compromisso com a Escritura e têm se perdido num mundo de afirmações que não fazem sentido para quem nos observa. Quem olha lá de fora e vê as afirmações que nós, e quando eu digo nós, eu digo os cristãos, que nós fazemos, eles não dão crédito. Quando eles veem o que é dito por nós, eles dizem: que hipocrisia, que ridículo. Eles estão defendendo uma Bíblia que eles não vivem. Eles estão defendendo uma palavra que eles não experimentam. E é por isso que muitos têm deixado de lado a Bíblia. É por isso que muitos não acreditam na Escritura. Eles deixam a Bíblia de lado e vão buscar fora dela a resposta para os seus anseios mais profundos. Eu já conversei com pessoas que precisavam exclusivamente entender que Cristo oferece regeneração, recomeço, paz, sabedoria. Ela estava desesperada, se afundando em remédios e mais remédios. E ela precisava de Cristo. Não estou mandando ninguém parar de tomar remédio. Obedeça seu médico direitinho. Mas essa pessoa em particular, ela não precisava. Pessoas que precisam exclusivamente entender o que é a Bíblia, gastando seu tempo em cartas, testes do Facebook, quantos anos eu vou ter um filho, com quem vou me casar, o que devo fazer, sabe, essas coisas. A gente às vezes faz brincando, mas tem gente que acredita, pessoal. Tem gente que leva a sério, buscando respostas para os anseios mais profundos, no mar mais raso que existe, que é o pensamento humano. Por causa dessa descrença daqueles que dizem crer, mas não experimentam a palavra de Deus em suas vidas, o descrédito está se propagando. As pessoas olham para nós e dizem: credo, quero ser aquilo ali não. Deus me livre, ficar vendo fantasminha em todo lugar. Se hoje você é um não cristão, você pode estar até aqui, você pode estar ouvindo isso em algum dia, é bem provável que a sua percepção da hipocrisia e alienação dos crentes, é bem provável que ela é muito clara e muito real. E sabe de uma coisa? Eu não culpo você por isso não. Eu dou até razão para você de pensar assim, que os crentes são hipócritas, que eles não vivem o que eles acreditam. Eu culpo a nós mesmos, cristãos, que na nossa busca por milagre,
criaturas angelicais aparecendo por todos os lados, soluções imediatas para os nossos problemas, nós transformamos, para aqueles que nos observam, a palavra de Deus em um livro mágico qualquer. Talvez você não pensou nisso, mas a forma como você reflete sobre a palavra de Deus e a forma como você reflete a sua crença para os outros, ela pode estar descredibilizando a Bíblia para aqueles que te observam. Eu convido você, descrente ou não, a descobrir as maravilhosas bênçãos da palavra de Deus que acontecem quando nós aplicamos seus preceitos em nossas vidas. No restante do Salmo, Davi vai falar que a Bíblia é prazerosa, que a Bíblia dá alegria, que é maravilhoso os preceitos de Deus. Claro que ele fala isso, porque ele experimenta isso, porque ele vive isso. Não existe coisa mais ridícula do que você pegar um livro de receitas e ler aquele livro de receitas. Enquanto você lê aquelas comidas francesas, italianas, espanholas, incríveis, você fala: nossa, que delícia esse prato, ele é maravilhoso, delicioso. Olha esse outro, é incrível, como eu me delicio lendo esse livro de receitas. Isso é ridículo. A gente se delicia quando a gente come aquele alimento. Com a palavra de Deus é a mesma coisa. Tem crente iludido aí falando assim: nossa, como eu me delicio na palavra de Deus, como eu me delicio. Sim, podemos ter prazer na palavra, mas o verdadeiro deleite está em viver a palavra de Deus de maneira honesta, não hipócrita, que mostre para as pessoas que a Bíblia é um livro que funciona. Eu quero desafiar você. Escolha um tema do seu interesse, um pecado que você não vence, algo que você queria saber mais, algo que você queria mudar na sua vida e ainda não mudou. Escolha esse tema, pesquisa sobre isso na Bíblia, procura alguém para te ajudar, pode me procurar, estou à disposição. Pesquisa sobre isso e aplica na sua vida os princípios que você aprender. Põe em prática os princípios que você aprender para uma coisa só, uma área, um tema, um pecado, uma situação, só um. Vê o que a Bíblia fala sobre ele e aplica. Se nada acontecer na sua vida, eu prometo que eu faço uma pregação dizendo que tudo isso aqui é mentira. É um desafio para você. Vamos experimentar a suficiência das Escrituras nas nossas vidas. Isso só acontece quando a gente aplica o que a gente sabe. É assim que a palavra de Deus ganha vida. É assim que a palavra de Deus se torna real, quando a gente aplica o que ela está falando no nosso dia a dia. Deus te abençoe. Está encerrada a nossa mensagem sobre quando a palavra de Deus ganha vida.